Bem-vindo ao podcast que irá tirar as dúvidas sobre os seus direitos. Vamos abordar a demissão indireta, quando o empregado dá as contas para o patrão, com a participação do professor Gilberto Maestro Júnior. E na entrevista com a doutora Andreina Bravo, você vai descobrir tudo sobre a revisão da vida toda, que pode aumentar o valor da sua aposentadoria. Com vocês, doutor, por favor. Olá, amigas e amigos. Estamos aqui para o primeiro podcast, doutor, por favor. Esperamos que você consiga, nos nossos programas, tirar todas as suas dúvidas sobre direito. E hoje temos aqui a grata satisfação de receber o professor Gilberto Maestro Júnior, que também tivemos a oportunidade de estudar com ele no curso de Direito na Direito São Bernardo, número 2008. E o professor Gilberto, ele é especialista em Direito do Trabalho, coordenador pedagógico do curso de especialização em Direito e Relações do Trabalho da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, de Direito de Processo do Trabalho da Escola Superior de Advocacia da OAB e também do Núcleo da OAB de São Caetano do Sul. Ele é advogado, mestre e doutor em Direito. Então, como está, professor? Graças a Deus, muito bem. Eu fico muito contente com a oportunidade de revê-lo, de estar aqui para trocar essa ideia sobre um tema tão importante como que foi definido pelo doutor, por favor, né? E estar com todos aqueles que nos acompanham também. Espero conseguir ser útil, né? Vamos lá. Certamente, né? Com todo o seu conhecimento, isso é Bondade, garantido. bondade. Professor, um tema assim, muito, às vezes, desconhecido do público em geral, é que é verdade que o empregado pode dar as contas para o patrão? Então, a relação de trabalho, José, ela se dá, né, entre duas pessoas, no mínimo. Nós temos um empregado, nós temos um empregador. E essa relação, ela é um contrato. Como todo contrato, ela pode, e espera-se, né, que ela encontre o seu fim em certo momento. Quando se fala em relação de trabalho, aqui tem uma pequena peculiaridade nesse espera-se, né, porque a expectativa social é contrária a isso. Como assim? A expectativa social é que os contratos durem, quando se fala em contrato de emprego. O emprego é muito importante para a manutenção da dignidade da pessoa, ou pelo menos do respeito à condição humana. Nós vivemos numa sociedade na qual, sem rendimentos, a gente passa por uma série de dificuldades indiscutíveis. Então, por isso que se diz em direito do trabalho, você bem sabe, que há um princípio, uma ideia inicial de continuidade das relações empregatícias. Porém, se for da vontade, tanto do empregado quanto do empregador no Brasil, admite-se o fim da relação de emprego. Pensando na sua pergunta, especificamente quanto ao empregado, o empregado pode colocar fim à relação de emprego? A resposta é sim. Tenha motivo ou não. Motivo que eu digo é algo que justifique, né, que vá além da sua simples vontade ou conveniência. Se tiver apenas vontade ou for conveniente, ele pede demissão, chamado pedido de demissão. Agora, eu acho que a sua pergunta ela remete a uma outra situação na qual o empregado não gostaria de se desligar, ele gostaria de manter o emprego, mas a situação em que ele vive no trabalho é impossível de ser suportada, ou muito custosa, muito difícil. Nesse caso, o empregado também pode ter a iniciativa de praticamente dar uma justa causa no empregador. Fala, olha, eu estou me desligando, mas por culpa sua, empregador. Eu não queria, mas você, com a sua conduta, tornou impossível que nós continuássemos aqui, tendo essa relação comigo, trabalhando para você. Isso pode. A lei brasileira trabalhista, a CLT, né, Consolidação das Leis do Trabalho, tão conhecida, ela traz, e aqui eu sei que a ideia não é um conteúdo muito técnico, mas é importante que todos conheçam onde buscar informação. Então, a CLT traz no artigo 483 as situações nas quais o trabalhador poderá fazer isso. Virar para o seu empregador e falar o seguinte, eu não quero mais trabalhar para você, por culpa sua. Né? É justa causa do empregador. Tecnicamente, isso se chama rescisão indireta. E a grande característica da rescisão indireta é essa. Como a culpa pela inviabilização da relação, da manutenção do emprego, é do patrão, é do empregador, o empregado tem a iniciativa de não continuar trabalhando, só que ele tem praticamente
todos os direitos de um empregado que tenha sido dispensado sem justa causa, tenha sido mandado embora, né? Então, de aviso prévio, que ele receberá indenizado, a sacar o fundo de garantia, a, enfim, receber a multa de 40% sobre o fundo de garantia, e o mais, ele terá a mesma condição de direitos de um trabalhador que tenha sido dispensado. Só que foi ele que teve a iniciativa. Porque como o empregador agiu de um modo tão errado, tão grave, contra a condição de trabalho do empregado, como que esse empregador tivesse mandado o empregado embora? Não diretamente, mas indiretamente. Criou uma situação insustentável. O empregado não tem como mais suportar. E é tão grave que o sistema legal admite. É isso. É possível. E quais são assim, os principais casos em que se admite rescisão indireta? Essa iniciativa do empregado de Sim. rescindir esse contrato de trabalho? Olha, a principal delas é descumprimento de obrigação contratual ou legal do empregador. Imagine que o empregador ele deixa, por exemplo, de pagar os salários do trabalhador. Como é que você vai trabalhar para alguém, meu caro, que não paga os seus salários? A gente trabalha não é por simples prazer, embora todos nós devamos buscar atividades que nos tragam felicidade, né? Nós buscamos uma vida feliz. O fato é que o principal objetivo de todo trabalhador é receber salário, é receber a contrapartida pelo seu trabalho. Muito bem. Se o empregador deixa de pagar os salários, ele está deixando de cumprir a sua principal obrigação legal e contratual, que é remunerar o trabalhador. Só que aí entra em cena o que nós chamamos de jurisprudência, né? Nós chamamos de jurisprudência o conjunto de decisões, como que os tribunais costumam decidir uma determinada questão. E sobre esse tema, há uma série de incertezas, porque nós temos decisões, por exemplo, meu caro, dizendo que para que se tenha um atraso de salário que justifique a rescisão indireta, eu tenho que ter no mínimo 3 meses de atraso. Isso parte de um decreto-lei de 1968. O decreto-lei 368 de 1968, ele traz que mora contumaz, pensando em relação de emprego, isso se aplicaria, é aquela com pelo menos 3 meses de atraso, né? E se construiu essa ideia, então. Bem, se mora é aquela situação em que se encontra aquele que descumpre uma obrigação. Então, eu não cumpri a obrigação de pagar o salário para o meu empregado. Para ser contumaz essa mora, grave, segundo esse decreto de 1968, eu teria que ter 3 meses de atraso, né? Então, até hoje há quem diga, inclusive juízes que julgam nesse sentido, os tribunais que em certas composições julgam nesse sentido, que diga que só vai haver essa mora, esse atraso grave a caracterizar um descumprimento grave de obrigação, a ponto de caracterizar uma justa causa do empregador, a possibilidade do empregado falar, não trabalho mais para você em razão desse atraso. Olha só depois de 3 meses de atraso. Mas há decisões também dizendo que não é necessário esperar tudo isso. Vou dar um exemplo. Imagina um empregador que todo mês atrasa, meu cara. Todo mês atrasa. Imagina um trabalhador de outro lado que dependa do salário para pagar aluguel, cartão de crédito, enfim, as despesas mais básicas. Vai descontrolar por completo a vida dessa pessoa. Então há decisões no sentido de que atrasos frequentes, né, caracterizando ali uma situação de absoluto descontrole da vida do empregado, já seria suficiente para se ter um descumprimento grave de obrigação contratual e permitir que houvesse essa iniciativa do empregado. O mais importante é lembrar que a iniciativa do empregado, ela se pauta na conduta do empregador. Do empregador. O empregador, ao descumprir a obrigação contratual, tornou impossível a continuidade da relação. Tem outras. Assédio sexual, assédio moral. Exigir do trabalhador alguma coisa que contrarie o mínimo que se deve respeitar do ponto de vista moral. Imagine um empregador que vire para uma empregada e diga, olhe, eu quero que você atenda os clientes utilizando, né, roupas decotadas, roupas que sejam mais sensuais. Isso é imoral. Ela pode falar, não, já que você me exige isso, por culpa sua, eu não tenho condição de continuar trabalhando para você. Evidentemente que no início ela negaria,
né? Mas se insistisse o empregador, a rescisão indireta seria um caminho. Lembrando sempre que no final das contas, o que eu tenho é o empregado dizendo: eu não trabalho mais para você, mas tendo o direito de receber todas as verbas que a ele seriam devidas se o empregador tivesse dispensado. Há outras hipóteses, tá? O artigo 483 tem letrinhas com hipóteses que vão de A até G. Então tem várias hipóteses. Aqui alguns exemplos. E no caso assim dessas contribuições como FGTS, contribuição para o INSS, o atraso também exige esses 3 meses de demora? Excelente pergunta. O FGTS em específico, ele traz para nós uma situação extremamente polêmica. E quando eu digo polêmica, eu quero dizer uma situação na qual os próprios juízes não têm um pensamento igual, né? Não há uma uniformidade. Então, traduzindo, os juízes não pensam de modo igual. Cada juiz pensa de um jeito. Vocês encontrarão decisões no sentido de que o atraso do fundo de garantia dá a razão, dá motivo para uma rescisão do contrato. Seria também dentro daquela hipótese de descumprimento de obrigação legal, contratual pelo empregador. Ele tem a obrigação, por força de lei e do próprio contrato de trabalho, não cumpriu. E é algo grave. Deixou de pagar uma verba importantíssima para o trabalhador. Porém, há quem entenda que o FGTS tem uma peculiaridade. Eu não posso movimentar esse dinheiro. Então eu não tenho acesso a esta quantia, normalmente. O acesso só virá quando houver o rompimento do contrato, ou se eu, no caso, postular a liberação desses valores por questões de saúde, por questões ligadas a financiamento imobiliário, enfim. Então, enquanto não se caracteriza uma situação na qual o empregado tenha acesso ao valor, há quem entenda que esse atraso não é tão grave, porque não prejudica o trabalhador. Não caracteriza, né? Não prejudica. Então, o não pagamento ou o atraso do fundo de garantia, para alguns, só geraria uma situação grave a ponto de justificar essa iniciativa do empregado, ele dizendo: não trabalho mais para você, mas tendo os direitos de quem foi dispensado, né, sem justa causa, se estivéssemos diante daquele momento em que o trabalhador teria direito de acesso ao FGTS. Eu quero financiar um imóvel, tenho frustrado essa possibilidade porque você não cumpriu a obrigação, entende? Agora, o simples fato do atraso não seria suficiente para a rescisão indireta. Aqui, sinceramente, se for o seu caso, você vai depender do entendimento do juiz. Há chances de êxito, mas não tem certeza. E cada um pensa de um modo, né? Por enquanto, porque a tendência é que, com o tempo, os entendimentos na justiça do trabalho, como no Poder Judiciário como um todo, se uniformizem. O que isso significa? Eles passem a ser harmônicos, iguais. Esta é a meta do sistema processual. Gerar entendimentos harmônicos, uniformizados, coerentes. Porque é complicado, né? Imagine que eu tenho o problema de depósitos fundiários, depósitos na conta do fundo de garantia atrasados. Meu empregador, meu patrão não fez o depósito correto. Você não. Você tem, aliás, você também, melhor dizendo, também é empregado de outra empresa, ou da mesma empresa, às vezes, né? E também está com depósitos atrasados na sua conta do FGTS. Nós dois somos vítimas do mesmo descumprimento de obrigação do patrão. Nós dois procuramos o mesmo advogado que redige o documento que vai à justiça, chamado petição inicial, com o mesmo texto, leva a mesma situação para o mesmo fórum. Isso pode acontecer. Só que quando se propõe a ação, quando tem mais de uma vara que se fala, mais de um órgão que tem a competência para julgar as matérias, tem mais de um juiz, em cada vara um juiz, pensem assim. Quando isso acontece, as petições, as ações que entram são distribuídas para que todos os juízes tenham mais ou menos o mesmo número de casos. Imagine que o meu caso vá para a primeira vara do trabalho, o seu para a segunda. Pode ser que o juiz da primeira vara entenda que não ter depósitos regulares no fundo de garantia é descumprimento de obrigação grave o suficiente para caracterizar a rescisão indireta, no meu caso. E no seu, outra vara, o outro juiz entenda que não. Então, na mesma vara, duas pessoas que trabalham para a mesma empresa, que estão com o mesmo problema de depósitos a menor na sua conta, ou faltantes na sua conta, podem acabar tendo e muitas vezes resultados diferentes. Muitas vezes a gente tem na prática, né, às vezes um cliente pergunta para a gente: mas aquela pessoa ganhou essa causa, por que eu não ganhei? Por isso mesmo.
Caiu em várias diferentes, cada juiz pensando de uma forma, né? Por isso que o sistema processual, por isso que a lei que cuida dos processos no Brasil, ela fixa como objetivo a uniformização da jurisprudência e cria mecanismos para isso. A ideia é que, aos poucos, todos os juízes passem a julgar do mesmo modo questões idênticas. Isso é justo. As súmulas vinculantes. Assim, um exemplo. Ou outros precedentes que se falam. Certo, tem mais uma perguntinha interessante que eu acho interessante para a pessoa, quando ela pede essa rescisão indireta, através de uma notificação ou então do trabalho de um advogado. Sim. Ela pode continuar no emprego enquanto o processo tramita ou ela tem que se desligar? Essa pergunta é excelente, porque ela é importante do ponto de vista prático. É uma dúvida frequente dos trabalhadores que procuram escritórios de advocacia que atuam na área trabalhista e também não tem resposta fechada. Também não tem resposta fechada, porque a lei não traz nenhuma regra assim clara sobre isso. A leitura da lei, e aqui me permita de novo o tecnicismo, eu remeto aos parágrafos, em especial ao parágrafo 1º do artigo 483 da CLT, mas a gente encontra ali, primeiro, segundo, os parágrafos trazem coisas muito interessantes, e nesse bojo nós encontramos uma indicação no sentido de que, você se lembra, eu comentei que as hipóteses de condutas do empregador, do que o empregador pode vir a fazer e que vai dar esse direito ao empregado da rescisão indireta, estão nas letrinhas, nas alíneas do artigo 483, que vão de A até G, né? De A até G. A leitura do texto da CLT aponta para nós o seguinte, que nos casos das alíneas D de dado, que é a previsão do descumprimento de obrigação contratual, e G de gato, que traz a seguinte situação, imagine que o empregador ele reduza o número de tarefas ou de peças que o trabalhador tem que produzir. Só que o salário desse trabalhador é por peça ou tarefa. Se o empregador fala, olha, a partir de agora você tem menos tarefas ou menos número de peças a produzir, só que ele paga por peça ou tarefa, a consequência é que ao fazê-lo reduz o salário. Nessas duas hipóteses, traz a lei descumprimento de obrigação contratual ou legal pelo empregador e a redução de peças ou tarefas quando o trabalhador receba por peças ou tarefas. O que repercute, eu repito, em redução de salário. Nessas duas hipóteses, traz expressamente a lei, o empregado pode pleitear a rescisão indireta e continuar trabalhando enquanto pendente a decisão do juiz ou deixar de trabalhar. Então, pelas normas atuais, teria que haver um acordo entre o patrão e o empregado, né? Não necessariamente. Não. A questão é sempre bom um acordo, mas a dúvida é, eu tenho letras A, B, C, D, E, F, G, trazendo hipóteses de condutas graves do empregador, faltas, descumprimentos do que se espera do empregador, né? E que levam à possibilidade do empregado postular a rescisão indireta. Muito bem. De todas essas letras, no texto da lei indica-se só a D, descumprimento de obrigação contratual, e a G, como sendo hipóteses, que é a questão da redução das tarefas ou peças que repercute no salário, como hipóteses que permitiriam o trabalhador ou continuar trabalhando ou parar de trabalhar, enquanto tramita a ação e espera a decisão. Qual o problema disso? O problema é que nós teremos estudiosos, professores de direito do trabalho e decisões judiciais interpretando isso de dois modos. Há quem interprete, primeiro modo, que pela lei falar que só na letra D e G há a opção do empregado por continuar ou não trabalhando, então, em regra, tem que continuar trabalhando. Só nessas duas que se pode optar por não trabalhar. Primeiro. Há um segundo grupo que entende o contrário. Olha, como a lei diz que só nas hipóteses das letras D e G, descumprimento de obrigação contratual, redução de salário pela redução de tarefas e peças, que o empregado pode escolher continuar trabalhando ou não até que saia a decisão do caso dele, né? Então, nas demais, ele não pode continuar trabalhando. Certo. A lei não fala isso. Decisões múltiplas. O que hoje nós encontramos de, diria eu, posição crescente, o que parece que está aos poucos se consolidando, que na verdade o trabalhador tem a opção de continuar trabalhando ou não, em qualquer situação. Até porque quando ele continua trabalhando, às vezes ele sofre um assédio também, né? Pois é,
o que acontece é que se o trabalhador ele sofre um assédio, né, ele está também sendo vítima de uma conduta do empregador absolutamente inaceitável. O empregador, a depender do que caracteriza o assédio, ele estará, por certo, com certeza, causando ao trabalhador uma ofensa à sua honra, à sua boa fama, que está também, é uma conduta que está nas letrinhas que nós comentamos, né? Então, quando o empregador causa, né, agride o empregado, quer fisicamente, quer moralmente, através de ofensas à sua honra, à sua boa fama, ofensas graves, me desculpem. Em situação como essa, no final das contas, nós temos uma gravidade tão grande que torna impossível a continuidade da relação de trabalho. O empregado pode dizer, por culpa sua, a empregadora não continua, só que eu quero receber tudo o que eu teria direito se você tivesse me dispensado. Porque você praticamente me dispensou, indiretamente. Por isso, rescisão indireta. Você não me mandou embora, mas você inviabilizou, pelo seu jeito de me tratar e de cumprir suas obrigações, a continuidade da nossa relação, de eu continuar trabalhando para você. É sustentável, né? É. Agora, outra pergunta que acho que também é uma dúvida constante dos trabalhadores, é se após a demissão por justa causa ou sem justa causa, se pode judicialmente pedir a conversão dessa demissão para uma rescisão indireta. Pergunta também muito importante, porque é muito comum essa situação. Aqui apenas uma vírgula, juntando essa questão com a anterior, eu acho que vai ajudar a aclarar. Nós falávamos que, pelo menos muitos entendem, que somente nas duas hipóteses, letras D e G, né, as questões do descumprimento de obrigação legal ou contratual ou redução do salário pela via da redução de tarefas ou peças que o trabalhador tem a produzir, quando o salário estiver atrelado a isso, evidentemente, é que permitiriam ao trabalhador continuar trabalhando enquanto espera o julgamento da sua causa, do seu pedido. Muito bem. Nas demais não poderia. Ele teria que não trabalhar para alguns. E por que muitos dizem que nas demais não poderia? Vou dar um exemplo de hipótese de rescisão indireta fora das que a gente já falou. A agressão física. Aliás, acabamos de comentar. Agressão física ao empregado. O empregador ou o seu preposto que agride fisicamente o empregado. Por isso, obviamente, não tem como continuar trabalhando junto. Você apanhou do empregador ou do preposto dele. Não tem como continuar. Uma ofensa gravíssima, humilhante. Muito bem. A pergunta é, como é que você pode dizer, eu não tenho mais como trabalhar para você, eu não tenho mais como trabalhar para você, você torna impossível a nossa relação, você me agrediu, mas eu vou continuar trabalhando até sair a sentença, até ser proferida a decisão. É incompatível. É ilógico. Se você pode continuar, significa que não foi tão grave assim a situação. Há quem defenda isso daí. Agora, por que o trabalhador, de outro lado, buscaria continuar trabalhando enquanto não vem a decisão do juiz? Por um motivo simples. Pensem comigo, o trabalhador comunicou ao empregador que não trabalha mais para aquela empresa. Só que diz que por culpa da empresa quer receber todas as verbas. Se no final das contas o juiz entender que não houve culpa da empresa ou que não foi nada tão grave assim que justifique a rescisão indireta, o que sobra? O juiz terá afastado a rescisão indireta, mas vai sobrar o fato do trabalhador ter comunicado que não quer mais trabalhar e ter deixado de trabalhar. Muitos entendem que viram tudo ou nada. Ou dá certo a rescisão indireta, ou, se o juiz não concordar que havia motivo, isso se transforma num pedido de demissão. Abandono de emprego também, no caso? Por exemplo, um pedido de justa causa não caracterizaria. Não, porque ele teve a iniciativa, comunicou e saiu. Um pedido de demissão, que já causa prejuízos porque se perde um monte de verbas. Se você pede demissão sem uma justa causa do empregador, sem ser um caso de rescisão indireta, você não vai sacar o fundo de garantia, você não vai movimentar a conta, você não vai receber seguro-desemprego. Olha a diferença, né? Na rescisão indireta a coisa é diferente. Você não tem que receber aviso prévio, mas quando você pede demissão, o empregado tem que dar o aviso prévio ao empregador. Empregador, não quero mais trabalhar para a empresa. Empregador, daqui a 30 dias eu me desligo. Se ele não fizer isso, ao pagar as verbas rescisórias, o empregador poderá descontar esse aviso prévio das verbas rescisórias, 30 Sim. dias. Olha a diferença, olha o impacto, olha o prejuízo. Então, a rigor, essa discussão é muito importante. E aí faz
o diálogo com o que você perguntou sobre demissão e rescisão indireta. Se é tão grave o que aconteceu, mas tão grave o que aconteceu, pode se dar a seguinte situação. O trabalhador não sabia que existia a possibilidade de rescisão indireta. O trabalhador não sabia dessa possibilidade, certo? Se ele não sabia dessa possibilidade, mas foi agredido, se viu sem condições de continuar a relação, o que ele faz? Pede demissão. Certo. Procura o advogado e o advogado diz a ele que teria direito à rescisão indireta. Dois caminhos. Há juízes que entendem que, se for postulado depois o reconhecimento de que ele só pediu demissão porque não conhecia o direito à rescisão indireta, enfim. Há juízes que entendem que, reconhecido que havia motivo para a rescisão indireta, pode-se ter, eu não vou chamar de uma conversão, mas pode-se ter o reconhecimento de que, na verdade, o que ele postulou é o desligamento e que, como houve culpa do empregador, ele tem direito às verbas. Na prática, se fala uma conversão, teria direito, mas há juízes que dizem que não tem, porque o ato de pedido de demissão teria acontecido de um modo regular, e em direito se fala no que se chama de ato jurídico perfeito, lembra? Certo. Ou seja, quando você pediu demissão, você fez tudo o que tinha que fazer para aquele ato específico. Ah, mas eu não sabia. No direito brasileiro, você bem sabe, há uma regra de que ninguém pode alegar em sua defesa desconhecimento da lei. Tem que conhecer, né? Diário Oficial está aí. Né? Então são duas correntes de novo. Há muitas decisões no Tribunal Superior do Trabalho permitindo que haja essa conversão. Mas há diversas decisões da Justiça do Trabalho também dizendo que não, porque o pedido de demissão caracterizou o ato jurídico perfeito. Para fechar, o que eu recomendo em termos práticos para quem nos acompanha e está nessa situação? Tem motivo de rescisão indireta? O empregador age de um modo muito errado, você sente que ele está tornando impossível a continuidade da sua atividade, do seu trabalho na empresa, procure um advogado trabalhista. Ele vai te orientar se é caso ou não de rescisão indireta, se tem chance ou não. Se houver, haverá a necessidade, para você se resguardar, a lei não exige, mas para você se resguardar, de notificar a empresa. Notifique a empresa dizendo que está dando por rescindido o contrato por culpa do empregador, explicando o motivo, o advogado saberá informar. Feito isso, você vai decidir se vai continuar trabalhando ou não, para não correr o risco de lá na frente acabar caracterizando um pedido de demissão. Não saia pedindo demissão, para não correr o risco. Ah, mas eu não sabia, já fiz. Procure um bom advogado, ele com certeza vai saber te orientar e te passar os riscos que você corre. Talvez valha a pena, não é? Tentar na justiça essa conversão. Tem chance? Tem, há decisões favoráveis, mas não é certeza. Obrigado, professor. Suas palavras foram muito esclarecedoras. Agora vamos ouvir o pessoal da rua, as dúvidas que eles têm. Bom dia, qual que é o seu nome e qual a sua cidade? Bom dia, meu nome é Dayana e eu sou de São Paulo. Certo, você tem alguma pergunta para fazer sobre demissão indireta? Tenho sim, eu queria saber se eu posso pedir a rescisão indireta depois de ser demitida. Tá, muito obrigada. Agora com você, doutor. Então, nós já tivemos a oportunidade de, durante o nosso bate-papo, falar disso, mas apenas para recapitular. Há decisões que admitem e há decisões na Justiça do Trabalho que não admitem. Então, qual é a dica prática? Se você estiver diante de uma situação de não suportar mais o seu trabalho, a ponto de pensar em pedir demissão, em colocar o seu emprego em risco, ou até mesmo de fulminar o seu emprego, procure um advogado imediatamente. Ele vai verificar se há ali hipótese para rescisão indireta, e em confirmando que há, o procedimento será, por certo, notificar a empresa, a lei não exige, mas é importante, denunciando o contrato, dizendo que não há mais interesse de continuar por culpa da empresa e, na sequência, propor a ação. O advogado, por certo, já vai encaminhar isso para você. Uma ação para que o juiz reconheça a rescisão indireta e condene a empresa a pagar todas as verbas que você teria direito se tivesse sido dispensada sem justa causa. Bom dia, qual que é o seu nome e qual a sua cidade? Eu sou Bruno e sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Certo, você tem alguma pergunta para fazer sobre demissão indireta? Tenho sim. Queria saber se caso eu pedir demissão indireta na justiça e o patrão vem me mandar embora,
eu posso entrar na justiça por danos morais? Obrigada, agora é com você, doutor. Vamos lá, Bruno. Note, o simples fato de haver a dispensa após a propositura da ação, na qual você postula que o juiz decrete a rescisão do contrato, não causa danos morais, a meu ver. E por que não? O que você está pedindo, Bruno? Pedindo justamente que o juiz decrete a extinção do contrato, reconheça que há motivo e coloque fim ao contrato. E mande a empresa, condene a empresa a te pagar as verbas que você teria direito se fosse dispensado sem justa causa. Ora, se a empresa se antecipa e já dispensa você sem justa causa, pronto, acabou o problema. Você já tem resolvida a questão da extinção do contrato e terá direito exatamente às mesmas verbas. Então, no tocante ao ato de dispensa sem justa causa, o simples ato de dispensa sem justa causa, depois da empresa ficar sabendo do seu pedido, ou melhor dizendo, da sua intenção de colocar fim ao contrato, de rescisão indireta. Não vejo dano moral a partir disso. Evidentemente que a própria rescisão indireta, muitas vezes, se dá em razão de conduta da empresa que causa dano moral. Imagina um trabalhador vítima de humilhações, de assédio moral. Então, sua honra, sua boa fama colocada de modo lateral, sendo agredido nos seus direitos da personalidade. Esse trabalhador que foi humilhado, além da rescisão indireta, por certo, tem direito à indenização por danos morais. Pense, mas a indenização foi pelo assédio que ele sofreu e que caracterizou a falta grave do empregador, não pela dispensa do que o empregador impôs a ele depois. Tudo bem? Eu acho que responde a pergunta. Bom dia, qual que é seu nome e qual a sua cidade? Alexandra, São Paulo, capital. Você tem alguma pergunta para fazer sobre demissão indireta? Se eu pedir a demissão indireta, eu tenho direito ao seguro-desemprego? Certo, muito obrigada. Agora é com você, doutor. Alexandra, vamos lá, belíssima pergunta. Como já falamos também durante o nosso bate-papo aqui, observe, todos os direitos que são garantidos àquele trabalhador que é dispensado sem justa causa são também devidos ao trabalhador que, no final das contas, diante de um comportamento grave, violador de direitos, que torna impossível a relação trabalhista, a relação de emprego. Comportamento esse do seu empregador. Então, o empregador fez algo tão sério, tão grave, que ofendeu demais os direitos do trabalhador e, portanto, não tem mais como continuar essa relação, por culpa do empregador. Rescisão indireta, tudo bem? Quando isso acontece, e o trabalhador postula o reconhecimento do seu direito a colocar fim ao emprego, mais a relação de emprego, mas por culpa do empregador, rescisão indireta, tema do nosso bate-papo. Quando isso acontece, o trabalhador tem os mesmos direitos, as mesmas verbas que teria se tivesse sido dispensado sem justa causa. Vamos lá. Isso significa que ele vai ter direito a aviso prévio indenizado. Significa que aquele que obtém a rescisão indireta do contrato de trabalho tem direito a movimentar a conta do fundo de garantia aos 40%, aquela multa, aquela indenização de 40% sobre o saldo do fundo de garantia, sobre os valores pertinentes ao fundo de garantia do período. Que mais? E tem direito, no final das contas, ao que você perguntou, ao seguro-desemprego. Agora, aqui tem um detalhezinho, Alexandra, eu quero que você preste atenção nisso. O seguro-desemprego tem regras próprias. Nem todo trabalhador que é dispensado sem justa causa tem direito ao seguro-desemprego. Então, note, você tem que verificar se o trabalhador que obteve a rescisão indireta preenche também os requisitos da lei para fim de receber o seguro-desemprego. Se ele preencher, ele será tratado da mesma forma como seria caso tivesse sido dispensado sem justa causa. Então, objetivamente, a resposta à tua pergunta é: Alexandra, preenchidos os requisitos para ter direito ao seguro-desemprego, aquele que obtém a rescisão indireta tem direito, sim, a receber esse benefício. Bem, acho que as respostas foram bem esclarecedoras, né? O professor tem um conhecimento muito grande do assunto e nós queremos agora, então, deixar aqui um convite para todas as pessoas interessadas em conhecer mais sobre o assunto,
de conversar diretamente com o professor e pedimos então que o professor possa nos dizer o seu contato preferencial. Eu acho que um bom modo, José, de nós mantermos esse contato é pelo Instagram. Acho que uma rede social interessante, pelo, né, pelo direct do Instagram, ou mesmo acompanhando as publicações que atualmente nós fazemos lá. O meu perfil é @gmaistrojr, GMAISTROJR, @gmaistrojr. Então será um prazer ter a companhia de todos vocês, de todas vocês, também nessa rede social. Você me permite um último ponto? Último ponto para a gente fechar, uma informação importante, é a seguinte: rescisão indireta não deixa de ser uma modalidade de justa causa, mas uma justa causa para rompimento do contrato causada pelo empregador. Somente é possível nas hipóteses previstas na lei. Então, você tem dúvidas se é hipótese ou não de rescisão indireta, para que você comunique isso ao seu empregador e determine a ele que te pague os valores que seriam devidos caso ele tivesse te dispensado sem justa causa. Essa situação, abra o artigo 483, leia as alíneas A a G. Ou você enquadra a situação ali, ou não tem rescisão indireta. Chamamos isso de taxatividade. Outra coisa que é importante também é saber que não adianta ter esse enquadramento. No caso concreto, a ofensa tem que ter sido grave. Gravidade. Então, taxatividade e algo grave. E, por fim, aqui é polêmico, a imediatidade. Porque há quem diga que você, quando sofre essa ofensa, tem que imediatamente já comunicar ao empregador que pretende rescindir o contrato por culpa dele. Há quem diga que não. A tendência é crescer o entendimento no sentido de que não tem imediatidade. Por quê? Porque o empregado é vulnerável. O empregado ele sofre humilhações e aguenta, normalmente. Suporta. Por que isso? Porque ele depende do salário para colocar pão na mesa. Então, essa imediatidade tem sido relativizada. Mas, para você garantir, para você não correr risco, sendo possível, imediatamente, a caracterização da situação de ofensa. Você comunicar ao empregador que está colocando fim por culpa dele à relação de emprego, eu recomendo que o faça. Estou inseguro, estou insegura. Procure um advogado, se consulte, obtenha a consulta, melhor dizendo, ele, dando a você a afirmação de que é hipótese sim de rescisão indireta, não perca tempo. Comunique ao empregador, porque aí, precise ou não da imediatidade, você garantiu que no seu caso isso não será um problema. Eu acho que é um último toque, uma última dica para que na prática aqueles que nos acompanham não cometam nenhum tipo de equívoco mais grave e preservem seus direitos. Direito à rescisão indireta. Rescisão indireta compromete emprego, mas ela é importante porque ela salvaguarda outros aspectos inerentes à proteção à dignidade da pessoa. Trabalho tem que ser trabalho em condições decentes. É isso aí. Professor, muito obrigado. Foi um prazer muito grande recebê-lo, né? E revê-lo depois de alguns anos. Tivemos, assim, como já disse no começo, o prazer de estudar com o professor, A honra foi minha, né? que sempre foi muito querido por todos os alunos, muito assim, perfeito nas suas colocações. E esperamos poder contar também com a sua visita brevemente para algum outro tema. Estou sempre e estarei sempre à disposição do amigo. Pode contar comigo. Pessoal, que Deus acompanhe e proteja a vida de todos. Um grande abraço. José, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado e boa tarde.